hoje eu decidi gravar sobre um tema que é bastante comum aqui nos nossos projetos, seja projetos profissionais, projetos do tipo faça você mesmo, que é a extração de parafusos danificados. Mas será que tem mesmo necessidade de gravar um vídeo sobre isso? Né? Não é só pegar um alicate e quando o parafuso está danificado, que nem esse daqui, a gente pega um alicate e consegue remover. Porém, o que acontece? Em algumas situações, esse parafuso pode estar muito bem preso, ou podem ter alguns obstáculos aqui, né? O parafuso pode estar rebaixado, ou ter alguma peça, alguma construção impedindo a retirada desse parafuso, e para isso que serve um tipo de ferramenta que muitas pessoas ainda não conhecem, que chama alicate extrator de parafusos. Mas será que isso não é frescura, né? Qual que é o jeito old school de fazer isso? O senso comum de remover um parafuso. A primeira ferramenta que normalmente a gente pega é um alicate do tipo universal. Se o parafuso estiver escorregando, a gente pode pegar um alicate de pressão, ajustar ele aqui para o tamanho do parafuso, e nessa situação aqui, ó, que o parafuso está livre, é perfeito. Essa ferramenta aqui, o alicate de pressão, ele vai tirar ela com muita facilidade, você não vai ter problema. Mas esse bloco de madeira aqui é só para demonstrar. A vida real nem sempre vai estar fácil assim. Né? Nem sempre o parafuso vai estar exposto, vai estar livre. Pode ter alguma outra peça bloqueando ele de ser retirado e vai dificultar o trabalho. E para isso que serve as ferramentas especializadas. Então a gente poderia pegar mesmo aqui um alicate do tipo bomba d'água. Se o parafuso estiver livre, a gente também consegue remover ele aqui sem problema nenhum com essa ferramenta. Mas como eu falei, nem sempre a gente vai ter espaço disponível para fazer esse movimento. E a pegada de frente dele não é tão boa assim. Né? O Cobra da Knipex é uma ferramenta sensacional, mas aqui, ó, ele começa a escorregar. Então a gente precisa de apertar bastante para ele não escorregar. Mas quando é um parafuso de diâmetro maior, uma situação onde o torque é mais alto, ele vai ficar escorregando por causa do formato aqui dos mordentes, né? Quando a gente prende os mordentes, eles estão alinhados no mesmo sentido do giro. Isso não é eficaz para poder girar nesse sentido aqui, né? Ele é eficaz para puxar, prender, para isso ele opera muito bem. Então, para isso que serve um alicate do tipo extrator de parafusos. A gente resolve com essa ferramenta. Esse aqui é o Knipex Twin Grip. Observa que ele é muito similar ao formato da cabeça do Cobra. Então imagina que a gente tem um Knipex Cobra reto e um cabo de alicate padrão, a gente vai ter essa ferramenta aqui. Existem algumas diferenças, aqui os mordentes eles não têm exatamente o mesmo formato. Aqui no Twin Grip eles têm mais sentidos aqui para ter um tipo de grip diferente, principalmente em porcas. Mas o grande diferencial desse alicate é a parte frontal dele. Então, nesse vídeo aqui eu não vou estender muito no Twin Grip, depois eu vou gravar um vídeo dedicado. Meu objetivo aqui é falar sobre extração de parafusos, mas eu não trouxe só o Twin Grip não. Existem outras ferramentas, outros tipos de alicate que também servem para extração de parafusos. Inclusive,
Uma das ferramentas da Knipex que eu mais gostaria que eles fizessem uma versão menor é o Twin Grip. Para quem conhece as ferramentas da Knipex, todas elas têm um código. Para quem ainda não está acostumado com o sistema, geralmente, na grande maioria das vezes, essas duas primeiras letras elas são referentes ao modelo da ferramenta. Essas duas seguintes são o tipo de cabo e essas três últimas é o comprimento da ferramenta. Então, esse modelo é o 8202, é o cabo Comfort Grip, o 01 é um cabo igual esse cabo aqui, é o cabo que eles chamam de imersão. Na hora de fazer esse cabo, ele é mergulhado numa espécie de polímero. E o 200 é o comprimento do cabo. Então, eu gostaria muito de ver um Knipex Twin Grip com um tamanho, um comprimento de ferramenta menor. Talvez 150, 160 seria ideal para parafusos menores. E também, por que não, um maior de 250, quem sabe mais para frente. Apesar dele ter um mecanismo aqui que lembra os alicates slip joint, porém mais refinado. E, enfim, qual outra ferramenta serve para esse mesmo propósito? Como ainda não existe um Cobra de 150 milímetros, existe uma marca japonesa chamada Engineer. E nos Estados Unidos tem uma alternativa que é um rebranding chamada Van Pliers. São essencialmente as mesmas ferramentas, muda só o nome da marca. E essa Engineer tem esse modelo PZ56, fabricado no Japão, qualidade muito boa, e ele é bastante, tem um propósito bastante similar ao Knipex Twin Grip. Bom, ele só tem duas posições, mas ele é ideal para pegar parafusos de diâmetro bem menor que o Twin Grip. Para a gente ter uma noção, o Twin Grip consegue pegar esse tamanho de parafuso, de cabeça de parafuso ou de porca, enquanto o PZ56 a gente vê que é um diâmetro bem menor. E o menor que o Twin Grip pega é esse tamanho aqui, enquanto o PZ56 consegue pegar um diâmetro menor. Então, para demonstração prática, aqui a gente tem um parafuso do tipo fenda. Se o parafuso não está espanado, a gente chega aqui com a chave de fenda e retira ele normalmente, sem mistério nenhum. Mas se essa cabeça estiver danificada, aí entra esse parafuso aqui. Observa que ele tem, os mordentes são diferentes, eles são alinhados no sentido perpendicular ao sentido do giro. O Twin Grip é a mesma coisa. Isso permite ele ter um agarre muito mais forte do que um alicate comum, além dele ter esse ressalto aqui, esse rebaixo, quer dizer, para o parafuso se encaixar. Então aqui a gente pega ele aqui e gira com a maior facilidade do mundo. Então, mesmo nesse caso que o parafuso está com a cabeça esmerilhada, uma chave de fenda não vai conseguir retirar, não é problema para esse tipo de alicate. A gente consegue remover esse parafuso aqui com muita facilidade. Minha mão não está fechando toda, como ele é do tipo slip joint, é só ajustar. Novamente encaixa ele aqui e faz a remoção com muita facilidade. A gente extraiu um parafuso. Outro uso interessante para esse tipo de alicate
é que ele serve não apenas para extrair parafusos, mas ele também serve para a gente segurar objetos cilíndricos ou outros formatos, hexagonais, octogonais, para poder manusear esses objetos, né, segurar eles com força. Isso aqui é especialmente útil em montagens. E imagina que eu preciso de chegar a cabeça desse parafuso aqui num moto esmeril, ao invés de eu ficar segurando com a mão e correr o risco do esmeril arrancar esse parafuso da minha mão, ou outra peça, ou mesmo um alicate comum, né, que não vai prender firmemente a um objeto cilíndrico e a tendência vai ser ele escapar. Com esse tipo de alicate a gente consegue prender ele aqui, vai ter muita firmeza e não vai escapar da sua mão, então você vai conseguir fazer um trabalho muito mais preciso no esmeril. Ou outra ferramenta que você for usar para trabalhar uma peça. Observando aqui esse parafuso aqui, a gente consegue ver como ele se encaixa em objetos cilíndricos e ele pode se ajustar a objetos maiores aqui e a gente consegue ter uma pegada muito firme nesse tipo de objeto. Continuando aqui, o Knipex Twin Grip, ele serve, né, para extração de parafusos. E por que Twin Grip? Twin, em inglês, não é o Leandro Twin, significa gêmeos. A gente tem esse grip frontal e o grip lateral. Para que vai servir esse sistema duplo? Às vezes, a gente precisa de pegar um objeto aqui pela lateral, seja o que um parafuso, uma porca, ele vai pegar muito bem. Também um objeto cilíndrico, basta a gente ajustar aqui, né, ele vai pegar muito bem, e até mesmo um pequeno pedaço de tubo, ele vai conseguir pegar. Aqui eu tenho um pedaço de tubo e, apesar de estar bem no limite, a gente ainda consegue pegar aí com bastante firmeza. Então é um alicate muito versátil, um dos mais versáteis da Knipex, e para quem não tem ferramentas da Knipex é um dos que eu recomendo adquirir primeiro. E uma que é muito pouco falada no YouTube é essa ferramenta aqui. É o alicate da Facon, uma fabricante francesa, modelo 501A. Eu vou gravar um vídeo especial falando sobre ele, mas mostrando brevemente aqui. Observa que ele tem também aqui um chanfre que serve para fazer extração de parafusos, mas ele tem muito mais recursos do que isso, vale a pena um vídeo inteiro sobre ele. Então fiquem ligados aí no canal que eu vou gravar brevemente sobre esse alicate, né? Por agora eu estou só mostrando. E outra ferramenta que eu pretendo trazer também é o famoso Malco Eagle Grip, considerado por muitos aí o melhor alicate de pressão. Bom, melhor pelo menos na categoria de alicates do tipo Vice Grip, mas tem muita coisa para falar sobre ele. Fica para uma próxima, que também tem umas chaves de fenda da marca Williams, que são idênticas das mais antigas da Snap-on. Eu quero gravar um vídeo. E essa catraca aqui também da Williams, idêntica ao modelo da Snap-on, só não tenho recartilhado, também vou gravar um vídeo sobre ela. Eu deixei aqui só para fazer cenário, né, ficar mais bonito aqui. Espero que tenha ficado. Aqui também tem umas ferramentas aqui, um conjunto da Williams de catraca e soquetes. Eu acho que por hoje está muito bom, né? Já foram quase 20 minutos e vídeo longo quase ninguém assiste hoje em dia. Mas
esses tempos de TikTok, se a gente consegue prender a atenção das pessoas por 30 segundos, já foi bastante. Então, se você chegou até aqui no final, você está entre ali no top 1% das pessoas que tem mais atenção. Eu gostaria de pedir, se esse vídeo te agradou, deixa um like, um comentário. Se gostou do canal, se inscreva nele, que eu pretendo trazer muito mais coisas aí sobre ferramentas e projetos em geral. E com isso, eu vou me despedir. Até a próxima.